Alô, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Oi, oi. Oi, bom dia a todos. Aqui quem está Bom falando dia. é Henrique Ferfulha. Eu também sou da organização desse nosso evento, do Seminário Sudeste Fé e Política. Nós vamos dar continuidade a esse seminário. Nesse momento, quem estaria fazendo a moderação desse bloco é a Terezinha Cravo, do Movimento Nacional de Fé e Política, mas ela ainda não conseguiu se conectar. Então, a gente vai dar continuidade a esse evento e eu vou assumir esta tarefa aqui da moderação enquanto ela não entra. Nós vamos agora falar com a Maria Cecília Domesi. Antes de passar a palavra para ela, vou fazer uma breve apresentação do seu currículo. Maria Cecília Domesi nasceu em Jaú, São Paulo, é neta de imigrantes italianos. Como membro ativa do Laicato Católico, traz uma experiência de 2 décadas de inserção e serviço pastoral junto às comunidades eclesiais de base na periferia leste de São Paulo e em Goiânia. É teóloga, doutora em ciência da religião, professora de história do cristianismo e das religiões. Atualmente leciona História da Igreja no Instituto São Paulo de Teologia, o ITESP, e é membro do Observatório Eclesial Brasil. Em seus escritos tem se destacado a mulher, focando especialmente a América Latina. Um dos seus livros publicados, Mulheres do Concílio Vaticano II, faz parte da coleção Marco Conciliar da editora Paulus. Cecília, seja muito bem-vinda nesse nosso evento, é uma grande alegria poder contar com a sua experiência e todo o conteúdo que você tem para nos oferecer. Eu dirijo agora a palavra para você fazer uma análise eclesial desse nosso momento. Antes de tudo, muito obrigada ao Luiz Henrique por me socorrer nessa hora. Peço a você que fique de olho no tempo aí para eu não extrapolar. É uma alegria imensa estar assim conectada e em comunhão com tanta gente boa, corajosa, que acredita que a nossa fé cristã tem tudo a ver com a política do bem comum. Cuidar da polis, cuidar do conjunto, cuidar da convivência, do bem viver de todos. Isso é serviço do Evangelho, isso é seguir a Jesus Cristo. Mas bem-vindas e bem-vindos todas e todos que nos acompanham aqui, que nos assistem. Nosso tema agora é conjuntura eclesial. O que é conjuntura? A gente logo pensa em desconjuntado, algo desconjuntado, ou bem conjuntado. É exatamente isso. E nossa conjuntura da eclesia, que do grego é igreja, porque é assembleia, então é a igreja reunida. A conjuntura eclesial é em tempo de pandemia do coronavírus, e como a Moema disse, é mais que uma crise que afeta grandissimamente nossa Mãe Terra, afeta todos nós e marca aí uma mudança total de época, de atitudes, de tudo mais. Então, como vai a nossa igreja, as igrejas, mas em especial aqui a Igreja Católica, nesse tal atual estado de coisas? Conjuntura é ver como tudo se conjunta ou desconjunta, significa situação difícil, vem tudo a calhar, é combinação, concorrência de fatos, eventos. Vamos pensar no aqui e agora da igreja. Primeiro ponto neste bate-papo é as marcas históricas que incidem na conjuntura atual, que afetaram a igreja em sua história aqui no Brasil, e particularmente no Sudeste, que é onde estamos mais situados aqui. E a igreja, assim como a Lua sempre mostra a mesma face, só os astronautas lá que foram lá do outro lado, fotografaram e tudo. Mas a face visível da Lua seria o que a gente chama de igreja institucional, societária, com sua jurisdição, com suas provisões, paróquias, dioceses, cargos, titulaturas. Essa é a igreja institucional.
E a igreja, mistério da salvação, povo de Deus que caminha, que abarca também a instituição, mas a instituição tem que estar a serviço do evangelho. Então, é essa igreja que aqui olhamos. Primeira marca, só para falar de algumas marcas históricas que incidem na conjuntura atual da igreja, foi a aliança com fazendeiros cruéis. Isso é duro de lembrar, mas foi real e tem consequências e tem continuidade, inclusive. Sobretudo, quando se tentou cultivar café, bem no nosso sudeste ou no sul de Minas Gerais, por aí, era com escravos negros. E a terra não era aquela terra boa para o café. E os fazendeiros maltratavam muito mais os escravos. Então foi um tempo de grande sofrimento, com o lucro acima da vida. Essa frase nos causa muita indignação agora, pois ela já estava lá. E a igreja, que marca teve e traz para o hoje? Uma marca de omissão, de resistência contra a abolição da escravatura. A igreja resistiu, os bispos resistiram. Está certo que na última hora, quando a escravatura já era inviável, em 1887, por aí alguns bispos mais corajosos falaram abertamente a favor da liberdade de todos e todas, da abolição da escravatura negra. Mas qual era o ponto que atravancava essa abertura ao apoio aos movimentos abolicionistas da parte da hierarquia da igreja? Essa pedra de tropeço era um ponto da doutrina tomado em si como a priori, como abstrato, acima de tudo, é o dogma, é a doutrina, mas sem carne, sem a carne de Cristo, como diz nosso Papa Francisco, tocar a carne de Cristo nos irmãos sofredores. E ali eram os escravos. Então, com o argumento da propriedade privada, considerada sagrada, inviolável, não se apoiou a abolição da escravatura. E qual era a propriedade privada nesse momento que valia dinheiro, que estava com risco de ser perdida se houvesse abolição? Eram as peças, entre aspas, mas pessoas humanas, privadas de si, privadas de sua liberdade. Eram escravos negros, que eram propriedade privada de senhores. Finalmente, depois, isso foi corrigido, quer dizer, não está na doutrina social da igreja, de jeito nenhum, que pessoas sejam consideradas propriedade privada de outras pessoas. Mas ficou essa marca aí da omissão, da conivência e de se aproveitar também da escravidão. Outra marca aqui no nosso Sudeste, São Paulo, foram os bandeirantes paulistas. Quantos índios eles mataram, torturaram, humilharam, tomaram as terras, saquearam. Os bandeirantes, proclamados como heróis, mas são cruéis assassinos. Os bandeirantes paulistas caçavam índios para vender como escravos, porque valia uma fortuna, estava proibido o tráfico negreiro. Então, como tocar aí a agricultura, as produções, se não fosse com a mão de obra escrava? Então, eles vendiam a rodo. E ficou no senso comum essa coisa de xingar de bugre, o estereótipo, a aversão ao diferente, a etnia diferente. Ficou na mentalidade de muitos católicos, inclusive, né? Então, outra omissão da igreja ali. A marca também é positiva nessa história, e aqui no Sudeste, de cheio. A marca positiva do catolicismo popular. Darcy Ribeiro, com sua obra Formação do Povo Brasileiro,
ele nos mostra de maneira maravilhosa como se formou o Estado enorme das Minas Gerais, de forma estrangulada, caótica, deformada, porque a coroa portuguesa exercia um controle sobre o clero, proibiu todo o clero de congregações, padres, aí, jesuítas, agostinianos, etc., foram todos proibidos, franciscanos. Só podia ter presença de padres seculares, e muito, muito controlados, porque era muito ouro, muito imposto para recolher das mineradoras. E aí, então, mas ao revés se forjou uma igreja na base, século XVIII, por incrível que pareça, que era uma base pobre, oprimida, colonizada, escravizada. Havia freis e padres místicos, andarilhos, ali que apoiava essa base leiga, secular e pobre. Uma base de igreja devota, devota dos santos, de Nossa Senhora, do Bom Jesus, Senhor Sofredor, Bom Jesus dos Passos, uma igreja fraterna, de comunidades, de pequenas comunidades, de andanças, de deslocar-se, e até certo ponto subversiva, porque subverteu o controle, subverteu o cerceamento de expressão e se enraizou como uma trilha profunda, que às vezes o mato cobre, mas está lá. É uma trilha que vai dar em algum lugar, e veio dar num lugar muito fértil do ser igreja. E era nessa base aí do catolicismo popular, era nordestino, era nortista, era em todas as partes do Brasil, veio já de Portugal, mas em Minas Gerais se forjou de uma maneira toda especial. É uma liderança leiga de igreja, de capelães de beira de estrada, de beatas, beatos, festeiros, fundadores de santuários, líderes de irmandades, as irmandades de devoção. Isso teve uma enorme força. Só que, como tudo convive, o que é a favor dos pobres, o que é contra os pobres, também veio de Roma, numa tipologia, num modo de ser igreja, vamos dizer, que preserva muito, muito a institucionalidade, os bens, o poder, que chamamos de cristandade, com sua aliança com os governantes, os arranjos para ter esse seu espaço e seu poder. Essa igreja de cristandade fez uma campanha de romanização. Na segunda metade do século XIX, entrou no século XX também, com essa romanização centrada nos padres. E aí os leigos ficaram como passivos, foram excluídos da liderança. E o catolicismo popular passou a espaço privado, nas casas, por conta própria, vamos dizer, porque não foi oficializado. Mas a trilha do catolicismo popular seguiu, incubada, podemos dizer. E é aí que vai aparecer a Mãe Negra, a Nossa Senhora Aparecida. Então, tem até aí uma imagem dela sem manto, que é muito interessante de se ver, porque já está esculpido o manto nela. Mas como é que foi achada essa imagem no nosso sudeste brasileiro? Ela foi recolhida aos pedaços, primeiro sem cabeça, como a sociedade caótica. A cabeça era de fora, era colonialista, e o corpo é de escravos, trabalhadores, na servidão, explorados. E mulheres vilipendiadas. E então, quem encontrou a imagem no fundo do rio, os pescadores, no sofrimento ali, na opressão, logo exerceram cuidado, cuidaram dela. A cura, curaram com o que tinham em casa, a cera de abelha aí para colar a cabeça no corpo,
e os pobres a recompuseram, assim como temos de recompor a sociedade para que ela seja humana e pautada na justiça social. E então, ali no ciclo da mineração do ouro, a trilha da devoção popular da Igreja da Base nos traz a marca da igreja nas casas e do santuário pequenino, simples, de beira de estrada, que é onde a efervescência da devoção se propagou por todo canto. Uma igreja liderada por pessoas consideradas leigos, né, na igreja do Laós, do povo de Deus. E igreja dos pobres, que depois vai amadurecer em pleno século XX. Então, ali está a Mãe Negra Aparecida. Aparecida no barro, então esculpida com cuidado, ali está a arte. Aí está a ciência de colar, de curar, de diagnosticar. Quando ela foi recentemente esfacelada por um louco aí, na Basílica de Aparecida, uma mulher foi que cientificamente a reconstituiu. Ela é aparecida no barro, nas águas, emerge do fundo das águas, é o batismo que traz a cidadania aos escravos e aos pobres, as águas, e Aparecida na fé, porque é a dimensão da relação com Deus, e em Deus a relação comunitária que só faz o bem. Bem, enquanto a igreja institucional na sua história, vai ultrapassando crises agudas, e agora é mais que uma crise, né? É um colapso, como disse a Moema. Enquanto a igreja institucional ultrapassa crises agudas, ela se vai preservando, e essa marca da autopreservação está presente na conjuntura atual. Precisamos entender essa história para entender a conjuntura atual. Por exemplo, quando o Marquês de Pombal fez aquelas intervenções todas autoritárias, expulsou os jesuítas, tomou bens materiais da igreja e impôs aí toda uma outra lógica iluminista, a igreja sofreu, sentiu abalo, mas se preservou. Veio depois um golpe militar, no final do século XIX, que instaurou a República. Foi através de um golpe militar. É uma república que não era como os pobres, o povo trabalhador desejava. Era a república dos burgueses, mas se estabeleceu a república com o Estado laico. Então, não é mais a religião, né, a Igreja Católica, que dá as cartas ao Estado, nem nenhuma religião, aí são permitidas todas. Foi um abalo aí, porque havia a hegemonia católica. E eles queriam, os da República, os governantes, que a igreja ficasse na sacristia, só salvando almas, como se fosse possível, né, aos seres humanos só cuidar da alma, descuidando do corpo. Essa dicotomia é trágica. Pois bem, a República e o Estado laico trouxeram a secularização do Estado, o controle do nascer, casar e morrer. A gente até diz brincando, né? Tem gente que só vai na igreja quando nasceu, casou, morreu. É no batizado, no casamento e na missa de sétimo dia. Mas era um controle aos momentos mais sagrados da vida por parte da igreja. E o Estado tomou para si, instaurando os registros civis de nascimento, de matrimônio, o controle dos cemitérios, os registros de morte e tudo mais, e tomou a educação a seu controle também. E a igreja não ficou só na sacristia, sempre interferiu na política. Mas uma igreja que se autopreserva e que mantém a nós leigos como um exército de soldados de Cristo que defendem o Papa e os bispos e toda a hierarquia eclesiástica, que defendem a igreja institucional, mas centrada em si mesma,
defensora de si mesma, essa situação de interferir, esse jeito de interferir na política não é o jeito da igreja em saída para os mais vulneráveis, para a Galileia de hoje, para a Samaria de hoje, que é onde estão os desprezados, os excluídos, que é o projeto do Papa Francisco, esse. Bem, ficou essa marca aí de autopreservação, em que a igreja, em momentos difíceis, trata de se autopreservar e se recompor como cristandade, garantindo aí territórios, paróquias, dioceses, dízimos, toda essa parte material. Mas se forjou como uma nova cristandade na República, no Estado secular, como anticomunista ao extremo, anti-protestante, anti-outras religiões, querendo aí o Estado católico, o país católico, e com um governo espiritual. Se a gente olha lá a estátua gigante do Cristo Redentor, bem no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, isso era símbolo do governo espiritual de Cristo através da Igreja Católica, que abre os braços para toda a nação. O Cristo Redentor do Corcovado, por sinal, belíssimo. Outra marca é a da salvaguarda da moral familiar católica tradicional, que é base do Estado católico, é a família católica. Mas é uma família idealizada. Vai ver a realidade das famílias que temos hoje, né? Com segundas, terceiras uniões, cheias de problemas, muitas que são geridas só pela mulher, é a avó que sustenta todos, e famílias despedaçadas, e gente sem família, muita gente sem família, e que ajeita um certo modo de família. Mas essa ótica da moral familiar católica hegemônica, que é a única, que não admite outros diferentes, que não dialoga com outras religiões, esse modo aí de igreja tenta dar as cartas ainda hoje. Vamos entender já já como essa marca incide na conjuntura eclesial atual. Bem, outra marca mais recente, com o golpe militar que instaurou a ditadura de 1964, agravada em 1968, com o ato institucional número 5. Quem aí pede e grita que quer a volta do AI-5 é um absurdo sem tamanho, porque foi uma noite escura, um breu que durou quase 21 anos, então se prolongou por demais, com muito sangue derramado, muito terror, muita perseguição e cerceamento de todas as liberdades. Então, ditadura nunca mais. Alguém cristão, católico, não diga isso, que era ditadura. Ou, pelo menos, tente saber, leia aí a história, tem interpretações mais simplificadas que ajudam a ver. Não veja fake news. Então, na ditadura militar, ficou uma marca muito positiva, muito corajosa, de igreja em todo o Brasil e em toda a América Latina, porque as ditaduras se estenderam por todo o continente, né? Então, é uma marca da defesa dos direitos humanos contra tudo e contra todos os que dominam, e profetismo com coragem de anunciar o que Deus quer, a dignidade da vida, que é a vontade de Deus, e de denunciar quem agride essa dignidade, quem agride o ser humano e quem mata. E desobediência civil. Se a autoridade mandou, não faça o velório do Vladimir Herzog,
Não faço o velório de fulano, de fulana. A igreja fez, os bispos fizeram, e fizeram publicamente, né? Fizeram publicamente. Então, desobediência civil quando as autoridades estão desobedecendo ao grande mandamento de Deus, não matarás. Aí tem que desobedecer aos homens, como disseram os apóstolos Pedro e João. Temos que obedecer a Deus e não a vocês aí, chefes do templo. E houve uma opção clara e corajosa pelas vítimas e não pelos agressores. Contra os agressores, opção pelos agredidos. Então, foi um tempo de irrupção insuspeitada do que resultou, do que veio daquela trilha da devoção popular. Foi a irrupção insuspeitada, se diz, das comunidades eclesiais de base. E romperam, não foi plantado por ninguém, não foi planejado, veio do chão da vida, pelo Espírito de Deus, das comunidades eclesiais de base, que retornam ao jeito de ser das primeiras comunidades cristãs, né, no tempo daí dos mártires, e que trazem a vizinhança, a relação de vizinhança, a solidariedade fraterna, a ligação fé e vida, a interação da fé com a política do bem comum, e todos esses valores aí. E era um kairós oportuno. Kairós em grego é o tempo, mas não aquele do relógio. O kairos não é, o cronos é o tempo do relógio, que você conta aí as horas, os minutos, e corre, corre. O kairos é um tempo sem o tic-tac aí, é um momento especial. A gente diz, é tempo de graça e salvação. E era um kairos dos ventos de toda a renovação do Concílio Vaticano II. Então, bem favorável à abertura, à Igreja dos Pobres, às SEBs, à teologia da libertação, às minorias proféticas, a gente diz, as pequenas fraternidades aí que vivem o Evangelho e o serviço aos irmãos. Então, nessa trilha aí, com esse kairós e com a coragem da Conferência dos Bispos da América Latina toda e do Caribe, que foi a Conferência de Medellín, em 1968. Aí se delineou um novo perfil, um novo modo de igreja na opção pelos pobres, opção corajosa, até radical. Não optamos por quem empobrece, por quem mata, por quem explora, por quem escraviza, por quem coloca o progresso para eles acima da vida das maiorias. Optamos pelas vítimas, pelos explorados, pelos oprimidos. Então, foram esses os ventos novos desse kairós. E ficou essa marca. E tivemos aqui no Brasil um bispo nordestino formidável, maravilhoso, inteligente, falava francês, que era uma beleza, fluentemente, e baixinho, bem nordestino mesmo, Dom Helder Câmara. Ele esteve no concílio, trabalhou muito lá, mexeu os pauzinhos, interferiu para a abertura da igreja e para essa opção pelos pobres. Dom Helder teve uma intuição maravilhosa e agiu de uma forma bastante favorável ao que temos de bom agora na conjuntura eclesial aqui no Brasil. Ele fundou a CNBB, claro, ele não é o único fundador, porque aí tem a aprovação de Roma, tem todos os colaboradores, tem a instância jurídica, mas a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se inspirou aí nos leigos e leigas católicos operários da Bélgica, da França, com seu método de diagnosticar a realidade para dar respostas pastorais, pegando o evangelho aí a partir da realidade, meditando,
no fazer ao mesmo tempo olhar o Evangelho e atuar e agir, com esse método e com a dinâmica de descentralização, de coordenações articuladas em todas as regiões, se organizou, se fundou a CNBB, que hoje é tão achingalhada por bolsonaristas, por gente que não entende, que não sabe a força que tem um colegiado de bispos que traz uma força moral para momentos difíceis de todo o povo, para estar a serviço do bem. Não é só dentro da igreja, não é só para as coisas do altar, é para a vida, para as necessidades urgentes e vitais de toda e qualquer pessoa humana. Então, para isso está a CNBB, né? E ela sofreu uma drástica mudança durante o longo pontificado de João Paulo II, do Papa João Paulo II, que fez muitas nomeações de bispos, mas bispos de outra cabeça, de outro modo de agir, que não era daquele kairós que eu falei. Então, se modificou bastante aí. Mas ainda tem sua coragem profética, né? E hoje, então, a CNBB é mais plural. Temos bispos fiéis ao Vaticano II, a tradição das conferências de Medellín e Puebla, que chegam até a quinta em Aparecida, e temos, ao mesmo tempo e junto, às vezes se misturando, bispos da cristandade, da igreja que se autopreserva, que prioriza a sua parte jurídica, material, institucional. Essa face da lua que é visível. Então, hoje podemos dizer, entre aspas, uma desconjunção de forças, de projetos e de modelos eclesiais. Então, como povo de Deus, temos fermentos importantes hoje. Está difícil ver as SEBs concretamente, né? Elas estão muito menos visíveis, as comunidades eclesiais de base. Mas o fermento delas tem tido uma penetração muito grande. Penetra em outros movimentos da Igreja Católica, em outras instâncias. E a teologia da libertação está presente. E minorias, como Fraternidades de Foucault, a Irmandade do Servo Sofredor, que não aparecem, são pequeninas, mas são fermentos, e fermentos que têm a sua função na massa, como fermento do Evangelho. Pois bem, e a interação da fé com a política, todos que estão trabalhando nesse seminário, que estão organizando, estão de parabéns, porque é um assunto que é difícil de entender, por causa de dicotomias, de separações, que a vida está de um lado, religião é só para a parte espiritual, como se a gente pudesse retalhar o ser humano, né? E nós somos uma unidade, onde vamos com nossa alma é toda corporal, onde vamos com nosso corpo, ele é todo espiritual também. Você não separa partes do ser humano. Então, fé e política interagindo uma com a outra, e política não é aquela coisa suja, aí, politiqueira, de querer cargos, aqui é o trabalhar e doar-se pelo bem comum, pelo bem viver de todos. E tem gente, não me meto em política, mas você, então, explora os que lutam por você, porque você vive numa sociedade, você depende de alguma política. Não há como você cair fora. Neutralidade não existe. Então, parabéns aos que assumem abertamente a dimensão política da fé cristã, como fez Jesus. E temos, como povo de Deus, todo o projeto do Papa Francisco, que é da Igreja em Saída, Igreja Samaritana, como foi a campanha da fraternidade este ano, né? Do bom samaritano,
que teve compaixão, e essa compaixão é concreta, se faz com as mãos também, socorrendo. E, por exemplo, o Vicariato do Povo da Rua, em São Paulo, está aí nessa igreja em saída. É igreja. O vicariato é igreja. É a igreja atuando ali, sendo viva ali. Mas junto com a cristandade, estamos aí convivendo. A cristandade se autopreserva, comparecendo aí em reuniões com os ministros, o presidente do Brasil, porque tem que garantir as escolas católicas, porque tem que garantir a isenção de dízimos nos nossos templos e etc. Então, é a realidade. E temos na cristandade os chamados novos movimentos católicos e pias associações, que são as mais tradicionais. E o culto eucarístico, muitas vezes em dicotomia com a vida. Então, claro, nesse isolamento social, as igrejas de pedra e de tijolos foram fechadas, mas muitos padres ficaram perdidos. O que fazer para socorrer, para ter compaixão do povo que está sofrendo? Então, vamos pegar o ostensório, com a hóstia consagrada, é a presença viva de Jesus, e vamos às ruas. Muitos se comoveram. Foi um esforço. Mas o bom samaritano e a igreja samaritana, nessa hora, faz o que outros bispos e padres e leigos, religiosos têm feito. Abrir as igrejas, os salões, para montar postos de solidariedade, de distribuição de alimentos aos que estão passando fome. Fazer hotéis para os trabalhadores da saúde, para não contaminarem seus familiares, como os jesuítas fizeram em Itaici, lá naquele lindo mosteiro, abrir, facilitar ali, para eles terem pouso, sem perigo de contaminar a família. E outras ações ali que não é pegar um helicóptero e dar a bênção do Santíssimo do alto do helicóptero. Não estou criticando, isso é importante? Pode ser. Para sacramentar aí a presença de Jesus no meio dos sofredores, para dar um alento. Mas o fato é que nessa conjuntura, boa parte do clero está perdida, não sabe o que fazer, a não ser distribuir a comunhão até com uma pinça. No início do cristianismo, as missas eram muito raras, porque se sentia a fome da Eucaristia e era sempre com o bispo, e a Eucaristia é sacramento da unidade de toda a igreja. Então, tem que toda a igreja estar ali, estar presente, né? Então, claro, com 2000 anos e mais de história, muita coisa mudou. E são muitos católicos e católicas voluntárias, sendo essa igreja em saída nessa atual conjuntura. A CNBB fez uma nota corajosa no dia 24, se não me engano, de abril passado, agora, reiterando o que diversas organizações sociais voltadas para o bem comum, movimentos populares aí, da política do bem comum, fizeram esse pacto pela vida, depois daquele pronunciamento desastroso do presidente Bolsonaro, em abril. E então a CNBB, na sua nota, reiterou, assinou embaixo desse pacto pela vida, pelo menos foi a presidência da CNBB, e declarou: a economia está a serviço da vida e tem que valer a doutrina social da igreja. Muito importante isso na atual conjuntura eclesial. Bem, eu vou andar um pouco mais rápido, vamos para o segundo ponto aqui. O que está acontecendo no senso comum de uma boa parcela da massa dos católicos brasileiros. Vamos falar de senso comum, é o pensamento médio aí, das pessoas, não vou chamar de simples,
porque cada um é doutor naquilo que sabe bem fazer. Todos têm uma sabedoria a compartilhar, todos têm ali uma contribuição e sua inteligência. Mas falamos de uma compreensão média, uma visão de mundo média, vamos dizer, que não é acadêmica. Aí eu peguei o escritor Guimarães Rosa, que eu gosto muito dele, ele pega o imaginário do sertão, justamente no entremeio entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Ele, ali na sua obra Grande Sertão Veredas, ele fala das misturas, das ambiguidades, das fronteiras, onde um entra no outro, uma margem intercala com a outra ali, e as coisas se misturam um pouco. Então, tem uma frase dele interessante para entender o senso comum dos católicos, que é também igreja católica hoje. Ali, eu digo senso comum dos católicos, tem bispos, diáconos, seminaristas, religiosas, padres, aí também nesse senso comum. Alguma parcela, algum segmento está aí junto. Guimarães Rosa põe na boca do personagem lá do livro, que é o Riobaldo, ele faz o Riobaldo dizer assim: querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo, se querendo o mal. Bom, não dá tempo de pegar mais os contextos dessa fala aí, do monólogo do Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, mas é ali, olha, querer o bem com força demais, de um jeito incerto, você não tem certeza, vai compartilhando fake news adoidado aí. Então, você está, no fundo, querendo o mal. Hoje, então, as chamadas, entre aspas, pessoas de bem, têm apoio de diversos católicos, aí isso nos preocupa muitíssimo. E pessoas de bem que são armadas, com armas letais, feitas para matar, violentas e intolerantes com quem é diferente, com quem traz uma identidade diferente da sua, com quem tem uma dignidade humana a ser reconhecida. Isso tem apoio de católicos? Como assim? É um senso comum que está aí. Não é senso comum só do Weintraub, só de fulano cicrano. É senso comum de uma parte da população que se diz católica. E por que a identificação com a fala do ministro da Educação, Weintraub? Vamos ver o que Weintraub falou. É horroroso, mas eu vou ler aqui. Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. O povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, quer. Não quer, sai de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Bem, o que eles chamam de privilégios são, na verdade, direitos, e direitos legítimos e fundamentais. Minha gente, como entender que uma parte dos católicos se identifica aí, nessa fala? Por quê? Vamos tentar entender, não sei se eu vou acertar nesse meu diagnóstico, mas é uma tentativa. São duas explicações. A primeira... Ô, Cecília, eu peço para que você vá fechando, tá? Por causa do tempo. Ok, vou acelerar aqui então. Então, a ligação com a defesa da moral católica familiar tradicional contra os chamados esquerdistas aborteiros. Então, tem uma família idealizada, uma moral familiar idealizada, como eu disse no início, que se tenta defender a todo custo. E princípios doutrinais sem carne, sem vida, sem pessoas concretas, sem pé no chão. Então, se defende princípios doutrinais avulsos, vazios,
como esse de bandeiras, bandeira disso e daquilo. E outra explicação, o dualismo, fé separada da vida, a Bíblia separada da vida, das práticas da gente, a fé que tem aversão à política, uma espiritualidade sem pé no chão, essas dicotomias. E outro fato é de a gente viver numa modernidade líquida, cientistas chamam assim, né? Em que católicos, como outros de outras religiões, fazem arranjos pessoais e colocam o eu acima do nós. Então, aí tem menos compromisso em comunidade, vai tudo junto e misturado com o conservadorismo extremo. Então, eu pego aqui ainda uma fala do nosso saudoso padre Libânio, jesuíta, que diz: nós temos um confronto atualmente no catolicismo, e no Brasil especialmente. De um lado, um quase cisma branco, é heresia, uma quase heresia branca, que é de forma silenciosa. Os católicos que transgridem as normas da igreja, com liberdade de consciência, por exemplo, aqui uma estatística diz que na cidade de São Paulo, os católicos que vão à missa toda semana são só 5% dos batizados, quando no mundo inteiro a média é de 40%. Só 5% na cidade de São Paulo. Está nessa modernidade líquida e do subjetivismo extremo, no eu acima do nós, sem compromisso de comunidade. Só que nos confrontamos com os novos movimentos católicos que, com barulho, trazem de novo o rigor das prescrições da hierarquia tocantes à moral e aos sacramentos, esse rigor doutrinal. Então, não adianta a gente dizer, todos têm que falar a mesma língua. A conjuntura atual da Igreja Católica, né, é plural, e é cada vez mais plural. Aí vamos fazer como os discípulos de Jesus mais esquentados? Mestre, vamos implorar fogo do céu para matar essa gente? Aí ele contou a parábola do joio e do trigo. Você vai querer arrancar um chumaço aí com raiva do que você pensa que é joio e está cheio de trigo novinho aí que você vai jogar fora. Você vai aí cometer um crime, né? Arrancando. Então tem que esperar, tem que aprender a conviver. E tem que trabalhar o senso comum, mudar essa conscientização das pessoas, mudar a visão de mundo e mudar as dicotomias, ajudar a fazer a interação. A leitura de mundo é com o pé no chão. A leitura do evangelho é com o pé no chão. Jesus fez isso. A mensagem de Jesus é com o pé no chão da realidade, é tocando nas pessoas para curar, é indo ao encontro, não é se fechando num templo. E então temos conosco aqui no Sudeste Nossa Senhora Aparecida, que não cabe muito num cenário verde e amarelo, numa nacionalização. Ela é venerada muito mais como mãe do que como rainha. Ela está presente aí, lembrada através das medalhinhas no peito, da pequena imagem em casa, o jeito do povo de fazer romarias. E ela nos faz apelo para um modo de ser igreja que junta cabeça e corpo, porque não pode ser só corpo explorado, cabeça também de gerenciar, de liderar, tem que incluir as mulheres em todas as instâncias da igreja, as leigas, os leigos, né? E nós estamos na grande comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa. Ele é o primeiro entre os pares, o primeiro entre os colegas bispos, vamos dizer. Não é o Papa lá em cima. E Francisco tem nos ensinado, nos dado um belo testemunho disso, né? Sendo um irmão servidor. E calou muito no coração da humanidade, vamos dizer, a atitude dele na Sexta-feira Santa,
de enfrentar a Praça de São Pedro enorme, que é aquela praça vazia, sozinho, para fazer a oração universal diante da cruz da Sexta-feira Santa. Mas ele planificou aquele vazio. Como nós, igreja, temos que entender que não temos que ficar num túmulo vazio, porque Jesus não está ali. Ele já saiu e se dirigiu para Galileia. Temos que ir todos para lá. Ele disse, né, para Maria Madalena. E disse para os outros discípulos. Então, não está no túmulo. A gente está com a dor de tantos irmãos e irmãos, naquelas valas comuns dos mortos pela Covid, com o descaso de autoridades, a frieza de autoridades que deveriam dar o sangue aqui para apoiar, para ajudar. E aí temos túmulos cheios de corpos infectados e amontoados. Aí é aqui que lembramos que o túmulo de Jesus permanece vazio. Nossas igrejas é bom que fiquem vazias, para a gente se lembrar que temos que nos planificar de um ser ativo cristã, católico, católica, em ação de solidariedade concreta, de transformação. É a igreja que sai da igreja templo, e vai ser igreja nas periferias do mundo, onde estão os mais vulneráveis. E então, estamos com o Papa Francisco no seu programa de reforma, que quer a igreja samaritana e com discípulas e discípulos que toquem a carne do Cristo sofredor. Quer dizer, agora tocar com a infecção do coronavírus é impossível, mas há outras formas de tocar, de chegar perto, de se fazer sentir como solidário, de ajudar de verdade, né? De promover a solidariedade. E então, fica então como mensagem final o apelo a que nós, igreja, especialmente no sudeste do Brasil, sejamos uma igreja como os pescadores e as famílias dos pescadores que propagaram a devoção à Nossa Senhora Aparecida, recolheram a imagem que estava num caos, assim como se faz com a sociedade. Tira ela do caos, faz ela se tornar humana, junta os pedaços, cura, recompõe e venera, imprime dignidade ali e faz as andanças com ela, porque ela é uma presença, ela lembra uma presença do Deus em face materna, que nos acolhe em seu colo nesse momento de tanta dor, nesta pandemia que assola a humanidade toda e de colapso da nossa Mãe Terra. E temos que ser hospital de campanha como igreja. Isso é apelo do Papa Francisco. Ele diz na sua exortação Evangelii Gaudium. Como ser hospital de campanha? Fazer 3 coisas: o diagnóstico, a prevenção e a convalescença dos enfermos. E a humanidade está enferma em todos os aspectos. Diagnosticar os sinais dos tempos, o que Deus nos está falando através dos acontecimentos. Acontecimentos que assustam, que apavoram, ou que nos dão esperança, Deus está falando aí. Vamos auscultar, com estetoscópio. Outra atitude, prevenção, uma vacina contra o medo, e principalmente o medo paralisante, contra o ódio, contra o populismo. O populismo é uma forma fingida de autoritarismo, vocês sabem disso. Vacina contra o neocolonialismo. De novo, né, outra nação que se diz poderosa, querer tomar nossos bens, os dominar, a gente ser subserviente a esses outros exploradores. Então, vacina contra o colonialismo também.
E a terceira atitude do hospital de campanha, que a igreja deve ser, é cuidar da convalescença, tem que sarar. O infectado que ficou doente tem que sarar. Ali é cuidar, cultivar o perdão. Um perdão que não é esqueci, pronto. Não. É um perdão ativo que ultrapassa os traumas do passado. Igreja que é hospital de campanha se penitencia, arriscando a vida pelos outros, se penitencia do pecado horroroso da pedofilia. Que dor! E o Papa Francisco tem dito isso, que dor, que vergonha, ele tem dito. Os crimes de pedofilia. E por isso ele condena o clericalismo. Tudo é o padre, mas é o padre, quem sou eu? Ele está acima de mim, ele é sagrado. Eu também sou sagrada, sou leiga, sou batizada. É uma sacralidade igual. Os ministérios são diversificados. Ele tem um, eu tenho outro, outros têm outros. Mas é a dignidade batismal. E ali o clericalismo é uma falsa compreensão da autoridade eclesiástica, falsa compreensão, uma deturpação da doutrina sobre a autoridade que vem de Deus, é delegada. A autoridade tem que ser servidor, quem exerce uma autoridade é serviço, e é um abuso de autoridade. Os crimes de pedofilia são enraizados no clericalismo, disse o Papa Francisco. Então, basta de clericalismo. Nós, leigas e leigos, que às vezes também nos queremos clericalizar e cultivamos esse clericalismo, basta, gente. Temos que ser igreja hospital de campanha. E, por último, aqui um apelo. Não vamos querer voltar ao mundo de antes. Ele já não existe mais. Ele está de ponta cabeça. Temos que aprender muita coisa diferente agora, a conviver, como exercer o cuidado. Ninguém mais vai conseguir cuidar só de si, esquecer os outros. O cuidado é todo interligado, porque senão morremos. E cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente e formarmos rede de solidariedade. E para isso a igreja tem que deixar de ser autocentrada, sair para fora, ir para as casas, para os círculos bíblicos outra vez, fazer conscientização e valorizar os ministérios das pessoas chamadas leigas. Não sei se eu cheguei no final do meu tempo. O Luiz, por favor, me diga. Sim, Cecília, já ficou, sim. A gente já passou bastante aqui. E a gente tem um tempinho, que agora vai ser um tempinho mesmo, para perguntas, que estão várias, Cecília. O povo está amando a sua fala, como sempre, né? Já tivemos várias oportunidades de te ver falando, isso é muito bom. E você nos enriquece demais. Eu gostei muito da sua fala, você toca em pontos importantíssimos aqui, trazendo a questão das marcas da nossa formação, falando que a instituição tem que estar a serviço do evangelho. Isso é fundamental, essa palavra do serviço. Se a gente de fato quer exercer o nosso cristianismo, tem que lembrar dessa marca, estar a serviço do próximo, estar a serviço do outro. Outro ponto que eu gostei demais quando você falou foi a questão da história da formação brasileira. E aqui você focou bastante na questão dessa história, dessa formação, e qual a relação com que ela faz com a nossa religião, principalmente a religião católica, que durante muito tempo foi predominante no Brasil. Então, isso trouxe marcas até para o nosso modelo de formação de sujeito, tanto católico, como também os irmãos de outras religiões cristãs e não cristãs. Isso acabou fazendo com que a gente pudesse dar esse quadro para a gente entender esta realidade eclesial de hoje.
Parabéns aí pela sua fala. Nós vamos procurar aqui agora, Cecília, a gente fazer algumas perguntas. Eu pediria para a técnica ir colocando, porque a gente não vai ter tempo, pessoal, para a gente colocar todas as perguntas, que são perguntas maravilhosas, tá? Mas a gente promete que a gente vai encaminhar isso para a Cecília, e a Cecília vai poder responder isso posteriormente para vocês, tá bom? A primeira delas, Cecília, é do Paulo Bezerra. Então, ele pergunta assim: por que em nossas paróquias mais constituídas se concentram católicos mais conservadores que profetas? Você pode responder. Eu acredito, na minha limitada análise, vamos dizer, né, ainda estou buscando explicações, que é a acomodação numa estabilidade de igreja institucional, que acaba se acomodando no que basta, nos bastamos a nós mesmos. Então é difícil ser missionário. Aí falta cultivar o elan missionário, falta a consciência de discípulos e discípulas de Jesus, acredito. Então isso tem que entrar aí um esforço. Dom Paulo Evaristo Arnes fez isso em São Paulo na década de 70, com a Operação Periferia, na tentativa de que as paróquias de centro, as mais bem servidas, que têm mais bens materiais, aí, fossem irmãs das de periferia. Mas poucas entenderam, algumas corajosamente entenderam que era um intercâmbio, não era só mão única de ajuda, eu levo ajuda para construir, para assistente social, etc., mas também aprender do povo pobre. Então, enquanto não houver esse laço fraterno de aprendizado mútuo com comunidades pobres, no elan missionário, não vai sair da estagnação, eu acredito. Muito bom, Cecília. Agora nós vamos colocar aqui uma próxima. A Maria Melo Gurgel colocou o seguinte: quais as estratégias para trabalhar de forma ecumênica? Lembrando que aqui, Cecília, a gente tem vários irmãos de outras denominações religiosas que estão nos acompanhando. Então, essa pergunta é fundamental. Quais as estratégias para a gente trabalhar de forma ecumênica? Muito obrigada, Maria Aparecida. Tinha mesmo que lembrar isso, porque a igreja em saída é uma igreja em grande diálogo e parceria e até confraternização com as outras igrejas e religiões e com os ateus humanistas. Gente que se diz ateia, mas que faz o bem comum, promove o bem para todos e até arrisca a própria vida, né? Então, essa abertura é fundamental. Uma igreja cristandade autocentrada tem enorme dificuldade com isso, mas essa igreja que vem da trilha, desde a devoção popular, sempre foi confraternizada com outros de outras compreensões da fé, de outras práticas da fé e de outras igrejas. É importantíssimo. Muito obrigado, Cecília. Uma próxima pergunta, por favor. O Júlio Caprani diz o seguinte: o grande mal da igreja institucional segue sendo a sua terrível autorreferencialidade. Cadê os bispos a se pronunciarem neste tempo? Só vejo anúncio, mas pouca denúncia. O que você tem a nos dizer sobre isso, Cecília? Ô, Júlio, saudade dos nossos tempos de aula. Mas, olha, como eu falei, o quadro dos bispos, e não é só aqui no Brasil, a CNBB, no mundo todo, sofreu mudanças, a formação do clero nos seminários, houve um certo desvio do concílio, leituras recortadas, descontextualizadas do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não chegou a todos os lugares, e já se passaram 55 anos que terminou o evento, Concílio Vaticano II. Estamos nessa longa e difícil recepção ainda, e pensando num novo concílio que tem que ser totalmente diferente agora, mas ainda na implantação do Vaticano II. Ele não chegou e não chega na prática e por inteiro no seu espírito. Então, eu acho que um grande desafio, principalmente para nós que trabalhamos na formação
e formação de religiosos, seminaristas, e também de todo o laicato, é uma nova eclesiologia, o jeito de ser igreja do concílio, o programa do Papa Francisco está aí para ser aprendido e posto em prática, é valorizar os ministérios, é cobrar que funcionem conselhos nas paróquias, nas dioceses, é vencer o clericalismo com jeito, com diálogo, com amizade fraterna com nossos padres, mas eu acho que insistir muito aí em ajudar na formação dos futuros padres. Isso está deixando a desejar, porque tem muitos seminários aí de cristandade, que estão muito longe da igreja samaritana, igreja em saída, igreja do Vaticano II. Legal, Cecília. Eu vou só informar a quem está nos acompanhando aqui de forma online que a gente vai. Tem várias perguntas, e para a gente não perder, a gente vai estender um pouquinho o nosso horário aqui, a gente vai estender um pouco mais, para dar tempo de fazer um pouco mais de pergunta. E também gostaria de reforçar que esse momento dessa moderação seria feito pela Terezinha Cravo, do Movimento Nacional de Fé e Política, que é lá do Espírito Santo, mas que, infelizmente, devido à qualidade da internet, ela não conseguiu participar conosco, tá bom? A próxima pergunta, Cecília, vem do Neucimar Santos, lá da Paraíba, um grande amigo nosso do Movimento Nacional de Fé e Política, da coordenação. Ele pergunta o seguinte: na formação dos novos padres em seminário, eles têm acesso às disciplinas de história, filosofia e teologia. Por que existem tantos padres e bispos reacionários? Olha, Neucimar, obrigada pela pergunta vindo de lá do nosso querido Nordeste, mas olha aí, eu também me pergunto isso, por quê? Como assim? Tem muitos cursos livres de teologia que eu vejo por aí que exclui a disciplina de história, não se estuda a história da igreja. Isso me deixa preocupada, mas até como você diz, quando eles têm acesso a essas disciplinas, né, eu acho que se deve à leitura seletiva, a autores selecionados num determinado perfil, a autopreservação da cristandade, e também a preguiça de muitos que estudam, viu? Que também fraudam aí seus trabalhos escolares, aí também na universidade. Às vezes eu pego aluno fazendo isso, né? E eu digo, por favor, vamos fazer de novo? Isso que você postou é de fulano, a nota é para ele, não é para você, faça o seu. Mas é falta de estudar. O estudo é importantíssimo, e tem que estudar sério. E estudar ciência. Quanta ignorância agora por rechaçar a ciência, por se guiar pelas notícias falsas, pelas leituras loucas dos fatos do mundo. Então, o estudo é importantíssimo. E pena que perdemos lá no passado a teologia da enxada, tempo do nosso querido Comblan, com o Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, e nossos bispos proféticos. Os seminaristas continuavam sendo trabalhadores, né, não tinham mordomia e estudavam seriamente. Então, o estudo sério tem que existir. E, ao mesmo tempo, contato com o povo, pastoral, intercâmbio, que não é só um estágio, é uma vivência. Eu estou até hoje aprendendo do povo de Deus, e quanto tenho aprendido. Mas o buraco é fundo, né? Dessa ignorância dos fatos, muitas vezes é uma ignorância proposital, e interpretações estreitas dos fatos. Toda história, toda historiografia é crítica, é interpretativa e crítica. E muitos ficam lá numa marca do passado de história sagrada da igreja. A sacralidade está no humano, está na dor agora muito, está nas crises, está no colapso, e Deus está aí. Vamos dessacralizar o que é falsa sacralidade e pegar a materialidade dos fatos. Pegar o pé no chão, colocar o nosso pé no chão da vida pulsante. É esse conselho que eu dou para nos ajudarmos com muita paciência histórica uns aos outros.
Muito obrigado, Cecília. A próxima pergunta vem do filho Souza. Cecília, que autores e autor ou autores que você pode nos ajudar a aprofundar esta análise tão rica que você nos apresenta? Olha, amigo, filho, eu tenho um texto que eu vou passar para a coordenação, e lá tem uma pequena bibliografia. Claro, pode ser estendida, se pode buscar outros autores, mas eu me pautei para fazer o texto, do qual tirei um esqueminha dessa minha fala, nesse texto aí que vou repassar. Então, eu acho que é possível, de alguma forma, chegar a você. Eu vou passar para a coordenação da Fé e Política. Combinamos assim, Cecília, muito bom. Agora, uma pergunta que vem do nosso amigo Robson Sávio, lá da PUC de Minas, coordenador do NESP, que amanhã será um dos moderadores do nosso seminário. Ele coloca o seguinte, Cecília: as igrejas templocêntrias sobreviverão à pandemia? Olha esse termo novo aí, eu gostei. Templocêntrica, centrada no templo. São muitas, né? Muitas igrejas. Igrejas como igrejas locais, de porções do povo de Deus, e os templos de pedra, né? Que se restringem, são vazios do ser igreja e até do ser cristão, e muitas vezes, algumas vezes lotados de gente, mas vazios de prática evangélica. Eu acho que pode demorar ainda um pouco, mas eu peguei um autor que eu vou passar, que é um teólogo tcheco, lá da Tchecoslováquia, é um padre muito bom, e ele sinalizou. Na Europa, em outras partes do mundo, já vimos, faz um tempo, igrejas fechadas. Não teve mais fiéis. Elas se esvaziaram e fecharam. Não pensemos que na América Latina e no Brasil vai ser diferente. Vai chegar também a nós essa realidade de esvaziamento dos templos. E aí? Vamos conseguir nos inspirar na igreja das catacumbas dos primeiros cristãos? Vamos praticar de verdade o que os planos de pastoral aí dos nossos bispos propõem, que é da igreja nas casas? Vamos pôr em prática o projeto do Papa Francisco de a igreja em saída, samaritana e hospital de campanha? Aí temos que reinventar nossos locais. Eu fiquei assustada com um padre mais ou menos jovem, pelo menos é bastante mais jovem que eu, que conversando, eu falei, olha, conheço tal pessoa que tem esse sofrimento, aquele, estou devendo a outra visita, já visitei, mas... ele é assustado porque não tem esse costume de visitar famílias, visitar pessoas. Tudo se restringe ao altar. Todo ser igreja é no culto do altar. E leigos são coroinhas, são acólitos, são os que distribuem a Sagrada Comunhão da Eucaristia. Não tem agentes de pastoral reconhecidos no laicato, e temos bastante, somos agentes de pastoral. Então, é preciso voltar a isso que já é prática, e que está aí um marcar de passo, uma relutância em aderir. É fazer o concílio chegar, é fazer o projeto de igreja, a identidade de igreja da América Latina chegar aqui. E com isso, o Espírito Santo há de nos iluminar, né, num futuro próximo, quem sabe, que nossas igrejas vão continuar esvaziando. E não temos que nos escabelarmos, estamos perdendo católicos. Já perdemos faz muito tempo, porque essa massa que compactua com uma necropolítica, a política da morte, não sei se pode ser chamada de católico. Católico é aquele da universalidade. Católico quer dizer universal, dialógico, parceiro com todos, com as igrejas. Então, nós, todas as igrejas cristãs, e
e os terreiros, e os templos e todas as religiões, temos que sair em socorro dos necessitados. Temos que entender que a nossa fé, na expressão que ela tiver, ela interage com a ação dentro da polis. É a política, o serviço para o bem comum, o bem viver de todos, e agora ampliado, é o bem viver do planeta também, não é só da humanidade que mora nele, mas é da nossa mãe que nos abriga, que é a Terra, e até numa dimensão cósmica interplanetária, podemos dizer, né? Então, o templo puxa para a igreja autocentrada. Precisamos sair um pouco dele. E aí, se Deus nos der a graça de termos locais para nossas assembleias e eucaristias, com toda a rede e a comunhão de diversas comunidades, então, lotar com comunidades vivas e em comunhão, precisa de templos aí, templos grandes. Então, que eles existam, e que saibamos ser igreja viva dentro desses templos também. Mas se a realidade é essa de ir se esvaziando os templos, temos que, desde já, nos prepararmos para uma nova realidade. Legal, Cecília. Só queria avisar para quem está nos assistindo que as indicações que a Cecília vai estar nos apresentando, a gente vai colocar na descrição do vídeo no YouTube, que depois vai ficar gravado e todos poderão transmitir isso para quem não pôde assistir, tá bom? Mais uma pergunta, Cecília. O Newton Júnior, que é lá da Escola Batista do Coqueiral, na cidade de Natal, um grande parceiro nosso, ele pergunta o seguinte: existe chance dos grupos fundamentalistas que fazem oposição ao Papa Francisco conseguirem abalar seu ministério? Obrigada, Newton, meu irmão na fé cristã. Olha, eu acredito que o sofrimento do Papa Francisco não é pequeno. Ele sofre. Ele até é um pouco manco, ele pende para um lado, porque ele tem um pulmão só que funciona. O outro se fechou quando ele era jovem ainda, que ele ficou doente, né? E esse pulmão se fechou. E foi por isso que no primeiro escrutínio ele não quis ser Papa. Aí no segundo, o clamor do Colégio dos Cardeais foi forte, então ele teve que aceitar, porque era a voz do Espírito Santo ali. Mas o Papa Francisco tem uma vantagem para sobreviver aos ataques. Primeiro, ele é franciscanamente jesuíta. E os jesuítas têm uma tradição do discernimento comunitário. Em comunidade, um ajuda o outro em cada dificuldade, em cada crise, em cada situação difícil, a discernir, com o discernimento dos espíritos, o que é espírito mau, o que é o Espírito Santo, para onde Deus está me chamando. Eles se ajudam fraternalmente para fazer isso. E o Papa Francisco está acostumado com isso. E tem jesuítas, seus confrades, que o cercam, sempre o ajudam. E ele leva tão a sério isso que ele renunciou a morar no palácio lá do Vaticano, Palácio dos Papas, e foi morar na Casa Santa Marta, que é uma casa de vai e vem tremendo, todo mundo se hospeda lá, então sempre tem gente. Assim ele se protege também, ele está no meio de gente, ele está se protegendo. Ele não tem medo, mas ele sabe dos riscos que enfrenta. Esses ataques fundamentalistas não são poucos, são de católicos, inclusive de bispos e cardeais, que são uma minoria, mas são ataques virulentos. E é terrível. Devem abalá-lo bastante, mas eu acredito que ele tem sobrevivido e tem força ainda para resistir, apesar desses ataques, sendo simplesmente o que ele tenta ser, o primeiro entre os pares, o bispo de Roma, sem condecorações, sem orgulho próprio, só um servidor que tem como carisma particular a compaixão.
e que é um reformador. Ele tem também o carisma de reformador, de fazer a reforma. E aí os irmãos protestantes muito nos têm ajudado a entender que, mesmo que tardiamente, chegamos nós católicos também à reforma da igreja, e tem que reformar suas estruturas. Só que o Papa Francisco vê essa reforma como um movimento. Todos nós temos que ajudar e nos engajar nela. Não é por decreto de cima para baixo. E ele quer uma cúria romana, por exemplo, que seja no lava-pés, lavar os pés dos irmãos. Quem é membro da cúria romana não é um cargo lá no alto, mas é uma vocação de servidor que lava os pés dos irmãos. E, então, com isso, ele tem uma mística própria para resistir, embora os ataques sejam, infelizmente, cruéis e duros. Obrigado, Cecília. A gente está chegando agora ao nosso fechamento desse nosso bloco. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais para o nosso público e depois a gente faz a finalização. Você com a palavra, por favor. Está aqui a pergunta da querida Marilza, mas não dá tempo, né? Não, a gente vai deixar para você responder depois. Um abraço, Marilza. Mas, olha, é como uma mensagem que não é final, porque não se esgota. Eu me preocupei um pouco em preparar esse apanhado aqui de conjuntura eclesial. Temos que nos ajudar muito mutuamente a entender esse atual momento de igreja. Mas eu quero olhar aqui para o nosso Sudeste, como igreja e comunhão de igrejas também. Temos pastores, muito irmãos da gente que fazem chamadas e compartilham suas chamadas corajosas e muito nos ajudam, né? Então, o apelo para olharmos o bom samaritano e sermos mesmo essas igrejas samaritanas, que não ficam presas num túmulo vazio, ou num templo lotado de pessoas vazias de práticas evangélicas, ou de católicos só de nome, ou de evangélicos fundamentalistas e que embarcam com os partidários da morte, católicos também nesse bloco aí. Não adianta, isso é ficar no túmulo vazio. Temos que anunciar a saída do túmulo para quem está chorando nesse momento. Cristo não está aí. Ele está ressuscitado lá onde estão sepultando em valas comuns, lá onde pessoas não têm como se isolar socialmente, porque as moradias são precárias, onde tem que se expor todo dia para trabalhar e se expõe ao vírus. Então, temos que ser igrejas deslocadas do seu centro que acomoda, da sua liturgia que virou teatro, para que possamos retornar uma liturgia viva, que sacralize e celebre o que vivemos realmente, e que volte às celebrações no altar e nos templos, quando for possível, mas de uma nova maneira, com novas atitudes, com novos sentimentos, com valorização de todos os ministérios, com as mulheres integradas, nós mulheres, vencendo o machismo, todo o racismo, toda a aversão e toda a porofobia, aversão a pobre, aversão a índio, ódio das particularidades, ódio das identidades, das dignidades diversificadas, e confraternização com os gays, com todos, com todas as expressões, e colaboração e solidariedade mútua. Ser igreja samaritana, que é algo que exige colocar os pés no chão da história, na materialidade da vida pulsante, e tocar a dor das pessoas, tocar como podemos, até com o olhar de compaixão, por cima das máscaras, nós podemos tocar as pessoas. Ter compreensão com quem tem um oco aí de compreensão, de estudo, de orientação, e
com muito jeito, descobrir métodos de conversas ao pé do ouvido, como dizíamos no passado recente, e conscientização mútua, e igrejas nas casas, igrejas nas ruas, nos becos, nas praças, onde seja, mas sem fazer estardalhaço e verborragia. Verborragia, eu pego do padre Libânio, saudoso essa palavra, verborragia, é vomitar palavras, palavras e palavras, e dizer, eu estou fazendo missão, eu estou sendo missionário, missionária, eu estou evangelizando, muito se diz, né? Só com palavras. Jesus nunca soltou só palavras, ele fez gestos, gestos de cura, gestos de devolver a dignidade, gestos de contar com pessoas humilhadas, de enxergar quem estava lá embaixo da mesa. Então, é seguir a Jesus Cristo, todos nós, ser discípulas e discípulos de verdade. Então, nós, de todas as igrejas, de todas as denominações, saberemos ter uma nova atitude durante essa pandemia e depois dela também. Muito bom, muito Cecília. Obrigada a quem organizou e a todos que nos acompanharam e até participaram ali com perguntas e contribuições. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cecília, nosso muito obrigado pelo seu sim, desde o primeiro contato que nós fizemos, agradecemos de coração essa oportunidade de você compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Nós tivemos uma manhã hoje maravilhosa com duas mulheres, gente, duas mulheres leigas que tanto nos contribuíram com a nossa análise de conjuntura eclesial e também política e social. Parabéns para vocês, mulheres, aí, pela excelente contribuição que nos deram. Quero agradecer também a Marta, que está aqui nos acompanhando, da Pastoral do Surdo, que representa aqui nosso Regional Sul 1 nessa interpretação de Libras para esse nosso público, que também é um público inclusivo que a gente está tentando fazer nesse nosso evento. Agradeço de coração a todas as entidades parceiras que nos ajudaram a organizar esse evento, ao Cefep, que também é o grande realizador disso. Eu agora quero finalizar convidando a todos que nos acompanham nesse momento para que retornem às 14 horas, nós continuaremos esse nosso encontro com a palestra agora, fizemos a análise de conjuntura, agora nós vamos para as questões mais práticas, dos temas mais específicos, e o primeiro deles à tarde será a economia de Francisco. Para este painel nós vamos ter a presença do Eduardo Brasileiro, que quem está organizando a questão da economia de Francisco e Clara aqui no Brasil, e também a presença do economista Eduardo Moreira, que muitos já conhecem pelo YouTube, e tem muito a nos contribuir, tá joia? Às 14 horas, nesse mesmo canal, conto com a presença de vocês. Fechamos agora e voltamos às 14 horas. Bom almoço para todos.